Bom dia, bom dia, bom dia, o triplo bom dia. Gente, hoje nós tivemos um imprevisto, essa madrugada teve uma chuva muito cruel, a pancada, e o nosso convidado do dia, que vai ficar para outra oportunidade, está sem internet e sem luz lá, então nem o celular dele está funcionando. Portanto, hoje a gente vai fazer alguma coisa diferente. Eu vou conversar com vocês diretamente. E vou conversar com vocês diretamente falando sobre um assunto que eu acredito que seja bastante interessante. Ontem eu conheci uma pessoa, o Dionísio Bar, que mora em Portugal, e foi a primeira vez que eu tive eu diria assim, um match de ideias. Por quê? Eu também acredito que o marketing não é responsável pela venda. O marketing tem um papel diferente, principalmente no segmento que eu atuo, que é de alto ticket. No segmento de alto ticket, os negócios só são realizados mediante uma interação que os americanos chamam de H2H, que é H2H, com H, que é humano com humano, human to human. Então, nesse ponto, o marketing ele tem um papel bem diferente do que o marketing convencional, quando a gente fala sobre o marketing, por exemplo, de varejo. Ele tem uma conotação bem diferente. E a gente vai fazer essa correlação com os três sistemas cerebrais. O tal cérebro trino, né? Quando eu falo de cérebro trino, apenas para a gente ter uma noção aqui clara, cérebro trino é basicamente aqueles três sistemas que a gente conhece, né? O primeiro, lá embaixo, é o cérebro reptiliano, que pressupostamente foi o primeiro sistema cerebral a ser desenvolvido, no processo que a gente acredita, né, que a ciência toda postula sobre o nosso processo evolutivo. Então, o primeiro cérebro foi um cérebro que tirou uma criaturinha que vivia no mar, na água, seja lá onde for, da água para a terra. E para fazer esse movimento, esse serzinho, seja lá como for, ele precisava de um cérebro que coordenasse os movimentos. Então esse cérebro ele veio com o pressuposto de ser um coordenador dos nossos movimentos, é o primeiro cérebro, e tem duas instruções básicas que é comum a todo ser vivo, que é, primeiro, a sobrevivência, e segundo, a perpetuação de espécie. Nós humanos temos outra característica um pouquinho diferente. Nós temos mais uma que a gente agrega em cima, que é a ascensão pelo poder, a busca pelo poder, né? A ascensão social. Então, vamos lá. Primeiro, sistema de cérebro, o chamado reptiliano. Por quê? Porque fez esse movimento da água para a terra. E foi o primeiro, tinha como pressuposto, basicamente, controlar os nossos movimentos e aquelas duas instruções básicas de perpetuação da espécie, sobrevivência e perpetuação da espécie. Legal. Como um ser humano, um ser vivo, que tivesse um sistema cerebral que só controlasse esses aspectos, teria muito pouca chance de se perpetuar e realmente sobreviver, foi se despertando a necessidade de surgir outros sistemas cerebrais que ajudassem a essa missão. E aí surgiu o límbico. O límbico ele tem um papel bastante interessante. O límbico, ele veio com o pressuposto de ser o banco de memórias. Que a ideia qual era? Ele auxiliar o reptiliano. Então, se aquela criaturinha se deparasse em alguma situação que fosse uma ameaça à sua sobrevivência, imediatamente ele registraria aquela situação. E numa outra situação, que não precisava nem ser exatamente a mesma, basta ser análoga, esse serzinho, o cérebro ia buscar o comparativo, falava assim, opa, peraí, isso daqui que eu estou passando agora é ou não é uma ameaça à minha sobrevivência? Isso pode ou não comprometer a minha vida? Se a resposta fosse sim, pode ser, então imediatamente ele acionaria uma glândula que fica no topo dos nossos rins aqui, chamada suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela segrega um hormônio que todos vocês devem conhecer. Chama-se adrenalina. A adrenalina deixa a gente relaxadão ou ligadão? Exatamente. A adrenalina, ela entra no nosso organismo para ter uma função bem específica. Ela, em primeiro lugar, ela rouba todo o oxigênio disponível,
no nosso organismo e manda para os músculos. Porque aí a instrução é assim, ou você ataca ou você corre, né? De ataque e fuga, famoso mecanismo de ataque e fuga. Então, quando ela entra no circuito, ela rouba todo o oxigênio. E aí ela está competindo com o nosso grande consumidor de energia do nosso organismo, que é aqui, o separador de orelha. O cérebro, a despeito dele pesar mais ou menos em torno de 2% da massa de um indivíduo, ou seja, entre 1.300 nas mulheres, 1.500, 1.600 nos homens, ele consome 20% de toda a energia que é consumida, que nós colocamos para dentro do nosso organismo. Presta atenção, ele pesa 2% e consome 10 vezes mais do que do seu peso. Nenhum outro órgão consome tanta energia. Ele não para nunca. E aí, quando acontece, nesse momento em que ele vai precisar desse oxigênio para jogar para os músculos, afinal de contas estamos numa situação de ataque ou de fuga, o cérebro fica sem combustível para funcionar. É por isso que quando uma pessoa está muito nervosa, a primeira instrução que você deve dar a ela é: respira. Porque quando você respira, você volta a alimentar o cérebro. Quando ele volta a alimentar, ele volta a funcionar. Por isso é que a gente volta a pensar. Uma pessoa no estado emocional alterado, seja ela qual for, ela não consegue raciocinar direito, porque a adrenalina que ela descarregou, os corticoides todos, absorvem todo esse oxigênio. Mas vamos lá, a aula aqui não é a ideia que a gente tenha uma aula sobre biologia, mas sim sobre neurociência, entender como é que funciona o cérebro humano, para entender como é que a gente pode auxiliá-lo a tomar uma decisão de compra. Vamos continuar e a gente já vai falar onde entra o marketing. Legal, então vamos lá. Então o límbico, além de ser o banco de memórias, ele tem outra função bastante interessante, que é controlar os nossos sentidos. Ele é o gerente dos nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, né? Os clássicos: olfato, tato, paladar, visão e audição. Esses 5 sentidos, eles estão pendurados no límbico. Eles são os monitores da realidade. Eles são os instrumentos pelos quais o nosso cérebro percebe a realidade. Por exemplo, você que está aqui nos assistindo nesse momento, você está usando a visão e a audição para entender o que eu estou falando. Então você usa a sua capacidade cognitiva lá do córtex, nós já vamos falar lá, para entender o que estamos falando. Mas nós estamos numa situação absolutamente relaxada, onde você está tranquilo, usando o seu tempo da manhã, para entender algumas coisas sobre neurociências. Então vamos lá. Os nossos sensores de realidade, que são os nossos sentidos, ficam monitorando o tempo todo se tem ou não uma ameaça à nossa sobrevivência. E ele que toma a decisão. Se não tem nenhuma ameaça à sobrevivência, como estamos aqui no caso presente, então ele manda essa instrução, essas informações para onde? Para o neocórtex. O neocórtex é onde estão abrigados os neurônios. Os neurônios são os responsáveis por nós, seres humanos, estarmos no topo da cadeia alimentar. Certamente nós não somos a criatura mais forte dentro desse planetinha. Certamente, aliás, tem algumas dúvidas, também pode ser que não sejamos os mais inteligentes. Mas temos uma coisa que nenhum outro ser, nenhuma outra espécie tem nesse planeta, que é a capacidade de adaptação. É Darwin, né? A história do Darwin lá, como é que é? Não é o mais forte nem o mais inteligente. Quem sobrevive é aquele que melhor se adapta. Então a gente usa essa nossa capacidade criativa do neocórtex para nos adaptar às situações. Por isso que nós somos a única espécie que habita esse planeta de um polo a outro. Nenhuma outra espécie é capaz disso. Nenhuma outra espécie consegue fazer essa façanha de habitar qualquer campo do planeta Terra. Muito bem, mas vamos voltar lá ao nosso cérebro. Então nós falamos primeiro do reptiliano, cuja função é basicamente controlar os movimentos e tem as instruções básicas de sobrevivência e perpetuação da espécie. Nós, seres humanos, temos mais uma, que é a ascensão social.
Segundo o sistema cerebral, é o límbico. Ele veio com o pressuposto de ser um banco de memórias, mas ele também tem outra missão. Ele controla os nossos sentidos, a nossa percepção de realidade. Portanto, aqui está o ponto-chave. É ele que toma as decisões. É ele que decide se ele vai jogar aquela informação para o reptiliano, que é onde está a nossa sobrevivência, ou ele vai permanecer com ele mesmo, ali no límbico, que é onde estão nossas emoções e os nossos sentimentos, ou se ele vai mandar isso para o neocórtex, que é onde está a nossa capacidade lógica. Legal, vamos entender isso daqui direitinho, porque a gente vai classificar um aspecto muito importante que eu escuto falar de montão, mas gera uma confusão danada quando fala assim, tem que despertar desejo, porque tem que ter a vontade, e vender tem a ver com necessidade. Então vamos esclarecer agora um pouquinho como é que funciona isso. Primeiro, os desejos estão lá no reptiliano. Reptiliano é o nosso cérebro infantil. É o nosso cérebro mais egoísta, que segundo os religiosos dizem, é ele que abriga os 7 pecados capitais. Avareza, luxúria tem a ver com sexo, perpetuação da espécie, né? Avareza, acumulação de recurso, por quê? Porque garante a sobrevivência, e assim vai. A vaidade, todos esses aspectos estão residentes no sistema reptiliano. O Freud, não sei se vocês estão ao par, assim, ele classificou que nosso sistema, nossa psique, né, tem 3 sistemas, o id, o ego e o superego. O id, que é o cérebro criança, está lá embaixo, está lá no reptiliano. O ego, o que é o ego? O ego está ligado às nossas afirmações, às nossas emoções, à nossa vaidade, tudo isso. Ele está no ego. O ego está no límbico. A pessoa quer se prevalecer, quer ser reconhecida, quer ser, enaltecida. Tudo isso está no cérebro, no sistema límbico. E depois, finalmente, é onde a gente toma as decisões lógicas, justifica, tudo isso está no sistema córtex ou neocórtex. Eu não vou discutir muito semântica aqui. Assim, existem algumas correntes que chamam esse terceiro sistema, que é o córtex ou neocórtex. Uns chamam de córtex, outros de neocórtex. Eu não vou entrar nessa parte de semântica. O que é importante para a gente entender aqui é onde estão abrigados os nossos neurônios responsáveis pela nossa capacidade lógica. Muito bem, vamos lá continuar então. O nosso desejo, o impulso, está lá embaixo no límbico. Sabe aquelas... alguém já deve ter ouvido falar certamente sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais trabalha bem esse aspecto, saca? De provocar principalmente o nosso cérebro reptiliano. Quando ele fala em escassez, o seu reptiliano fala assim, vai acabar? Nossa, quer dizer que eu não vou sobreviver? Mexeu com a sobrevivência. Quando fala, vai acabar a última oferta, somente hoje, tudo isso está trazendo para um aspecto, trabalhando para um aspecto da escassez. Então, este é o sistema reptiliano. De novo, ele abriga o desejo. Agora, quando a gente fala em vontade tem a ver com emoção, com a emoção, com os nossos aspectos emocionais. Portanto, está no límbico. O límbico, a vontade é que impulsiona, ela dá tração, ela é voluntária, né? Ela vai, o próprio nome diz, né? Vontade, voluntariedade, né? Ela impulsiona. E o neocórtex, ele analisa, delibera, pondera e direciona. Então, olha só, o desejo, quando você faz... Deixa eu fazer uma analogia com um carro, que eu acho que é bastante interessante. Imagine um carro, pronto para andar, ele está parado. O desejo é a gasolina, é o combustível, é o que faz funcionar. A vontade, no caso, ela é o motor, aquilo que traciona, que impulsiona. E o córtex, a parte lógica, é aquilo que direciona, é o volante do carro, entendeu? Então, qual é o papel do marketing? Agora vamos voltar lá. O papel do marketing é despertar
desejo e interesse. Principal, estamos falando, gente, no segmento de alto ticket, high ticket. Quer dizer, são as pessoas que vendem apartamento, carro de luxo, uma Porsche, uma Land Rover, carro de 800 a 1 milhão de reais. Esse tipo de venda está muito ligado a um vínculo de confiança. E nós já vamos explicar onde é que a gente cria esta confiança aqui, que é na hora de mexer no ego, né? Na hora de mexer nas emoções. Vamos lá, então, o papel do marketing é despertar desejo e interesse. Aí ele chega no vendedor. O vendedor vai transformar esse desejo e esse interesse no quê? Vontade. Ele tem que ser vontade. E para que ele desperte a vontade, ele vai começar depois a trabalhar as questões lógicas. Porque como a gente justifica essa vontade? Lembra que a gente falou aqui anteriormente? Os nossos 5 sentidos estão pendurados no sistema límbico, no nosso mecanismo emocional. Portanto, a nossa decisão ela é emocional. A justificativa é racional. Então, a primeira decisão, a primeira coisa que a gente, quando vai comprar alguma coisa, é se gosta ou não gosta. Por isso a importância, nós tivemos um convidado aqui, o André Moya, que falou sobre o branding, a marca. Por que a marca é muito importante? Porque ela ajuda a passar por essa barreira emocional. Por quê? A gente só vai raciocinar logicamente, a gente só vai justificar, ponderar e deliberar se passar pelo crivo emocional. Não passou pelo crivo emocional? Esquece, você está morto. Tua venda acabou ali. Então, primeiro processo, então entrou a história que o André Moya trouxe muito bem aqui, que é a nossa decisão ao olhar a marca, o visual, aliás, deixa eu abrir mais um parênteses aqui que é muito importante. O nosso sentido, principalmente o visual, ele alimenta o inconsciente. O racional, o ouvido. Então, por que a gente compra coisas bonitas, gosta de coisas bonitas? Porque ela atinge o nosso emocional. O racional é que vai depois entrar no jogo. Aí fala, bom, já que você está querendo isso, vamos ver a lógica, se isso faz sentido ou não. Se não fizer, ele pode pular fora. Mas isso se a pessoa tiver inteligência emocional. Porque se não tiver inteligência emocional, ela compra pelo impulso emocional e depois o que acontece? Se arrepende, né? Então, por isso que está tão em voga hoje a importância da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional ajuda também a gente a tomar as decisões de compra. E ajuda principalmente a se relacionar. Nós somos seres gregários. Nós não somos seres que viemos aqui para viver sozinho. A gente veio aqui para viver em grupos, em comunidades, em pertencimento. Tanto é que uma das características lá, se a gente pega na escala do Maslow, na pirâmide de Maslow, né, um deles é justamente, depois de garantida a sobrevivência, garantida a perpetuação da espécie, é o pertencimento. O pertencimento é porque nós somos seres gregários. Então, voltando lá, qual é o papel do marketing? No marketing, quando a gente fala no segmento de alto ticket, desperta desejo e interesse. Isso traz até a venda. Qual é o papel do vendedor? Transformar esse desejo em vontade. Mas aí ele tem que passar pelo crivo do límbico, que é se ele gosta ou não de você. E quais são os principais fatores que vão definir se o cliente gosta ou não do vendedor? Tem um que é primordial, presta atenção, primordial, chama-se confiança. Ninguém compra um apartamento de 3 milhões, ou um carro de 1 milhão, ou toma uma decisão, advogados principalmente, ou toma uma decisão de fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, que está muito ligada à vaidade, esse segmento de alto ticket, se não confiar na pessoa com quem ele está lidando. E esta construção de confiança, que é o processo que a metodologia Vendas Neurais
Desculpe, deixa eu corrigir. Eu fui chamado a atenção outro dia que falou que vendas neurais não é uma metodologia, é um método. E está certo, porque metodologia é a ciência que estuda os métodos. Então, o método vendas neurais justamente propicia esse processo de, primeiro, criar construir um vínculo, uma percepção com o seu interlocutor, no caso o cliente, um vínculo de confiança com ele. Se ele não confiar, por que raios que ele vai comprar de você? Ninguém compra de quem não confia, seja lá o que for. Ah, tem mais uma coisa. Onde o vínculo pessoal de confiança é mais determinante? Para quem vende produto ou para quem vende serviços? Olha, é só você fazer... Vou fazer algumas perguntas para você. Você se lembra o nome da pessoa que vendeu essa roupa que você está usando? Esse relógio que você tem no pulso? Ou esse sapato que você está calçando? Isso tudo são produtos. Ou a cadeira que você está sentando? Você lembra quem é que te vendeu? Dificilmente a gente lembra. Mas a gente lembra de todo mundo que presta serviços para a gente. Porque o vínculo no prestador de serviço tem um vínculo pessoal muito mais forte. E as características de personalidade são muito mais determinantes para quem vende serviço do que para quem vende produtos. Veja só, com certeza, você, mulher, por exemplo, lembra do nome da sua manicure, da sua cabeleireira. Vocês, homens, do seu mecânico de automóvel, do seu dentista, do seu médico. E tem mais. A gente, quando tem esse relacionamento, não só frequenta habitualmente, como também o indica. Se tiver alguém com problema no carro, você fala, nossa, eu tenho um mecânico que é sensacional. Primeira coisa que ele fala, de confiança e competente. É a primeira coisa que a gente fala. Ele é de confiança. A gente nem fala das competências, se ele é bom ou não. A gente fala a primeira coisa, ele é de absoluta confiança. Ah, quando eu estou com uma dor de dente. Nossa, eu tenho um dentista ou uma dentista sensacional. Olha aqui, pode ir lá. E ainda ele valida, ele diz assim, vai lá e fala em meu nome. Praticamente você carimba o passaporte da pessoa. Fala, pode falar em meu nome. Olha a validade, olha a validação, olha a chancela que a gente dá nesses casos. Então, continuando aqui para a gente falar sobre os 3 sistemas cerebrais. Então, lá embaixo, o reptiliano é responsável pela nossa sobrevivência e é ali que está o desejo. O marketing tem que atingir essa parte. Ele tem que despertar o desejo e o interesse. Para quê? Para que quando chegar na hora de comprar, o vendedor vai ser responsável por transformar aquele desejo em vontade. Para quê? Para direcionar o cliente no sentido daquela realização daquela compra, daquela mercadoria ou serviço que você está prestando. Entendemos isso aqui até aqui? Beleza? Então vamos lá. Lá embaixo, o reptiliano é responsável pelos nossos impulsos mais primários, é onde está o id, que o Freud chamava de id, que é o nosso cérebro infantil, mimado, cheio de desejos, cheio de impulsos, de birras, né? Inveja, tudo isso está realizado, está ali no nosso cérebro reptiliano. Depois, em cima, nós temos o cérebro que controla nossas emoções e também a nossa memorização. Deixa eu falar um pouquinho sobre a memorização. A emoção tem um forte papel no processo de memorização. Vocês podem reparar, por exemplo, o que vocês têm facilidade de lembrar? Tudo aquilo que de uma maneira ou de outra tocou a tua emoção. Se for, por exemplo, o seu casamento, formatura da escola, nascimento de um filho, um filme que vocês deram muita risada, ou um filme que vocês choraram muito, de uma maneira ou de outra, vocês vão ter muita facilidade para lembrar, porque ali o nosso banco de memórias é controlado pelas nossas emoções. A razão, olha, ela é mais efêmera. Na razão a gente entende, mas tem mais dificuldade de armazenar. Tanto é que a gente usa os chamados truques mnemônicos. O que são truques mnemônicos? São estratégias que a gente usa
para gravar mais fácil. Então a gente associa uma imagem. Então uma pessoa fala o nome, você tenta buscar alguém que você já conheça com aquele mesmo nome, ou fazer algum comentário jocoso, alguma piadinha, que aí você lembra do nome com muito mais facilidade. Porque a memória está ligada às nossas emoções. E aqui eu vou abrir mais um parênteses. Por quê? Todo o método vendas neurais, ele dá como benefício correlato 3 aspectos. Primeiro, como eu chamo a atenção no meu cliente. Segundo, como é que eu estruturo um discurso instigante, que tem começo, meio e fim, em que a pessoa fique atenta, uma vez que você conquistou aquela atenção. E terceiro e último, tornar memorável essa interação. Ele tem que sair de lá e falar assim, nossa, hoje eu conheci um vendedor assim, assado, que falou isso, ou uma vendedora, seja lá o que for o gênero, uma pessoa assim, assim, assado, que me falou isso, aquilo, ele vai comentar com os amigos, ele vai comentar na rodinha do happy hour, ele vai falar em casa para a esposa, ou a esposa vai falar para o marido, enfim, a gente vai comentar porque foi memorável isso aqui, porque de uma maneira ou outra, a emoção entrou no jogo. Então, vendas neurais, resumindo, ela ajuda a chamar a atenção, estruturar um discurso instigante e finalmente tornar memorável essa interação. Para isso, a gente tem que entender como é que funcionam os 3 cérebros. Porque se a gente não tocar a emoção, não lidar, não considerar a emoção, lembra que eu falei? O cérebro coordena os nossos 5 sentidos, que são os nossos sensores de realidade. É por ali que a gente percebe a realidade. E ele faz o filtro e toma a decisão. Ou ele manda para o límbico, para o reptiliano, se ele sentir alguma ameaça, ou ele deixa ali mesmo na emoção, se, por exemplo, você tocar num aspecto de autocomiseração, de dó, de pena, de amor, outros sentimentos, paixão, tudo aquilo é tomado pelo límbico. Ou quando você vai falar sobre uma relação de custo-benefício, olha o quanto você está investindo, em quanto tempo isso vai voltar, quem toma essa decisão é o neocórtex. Ele que delibera e pondera. Aliás, tem mais um assunto aqui que gera muita celeuma, muita polêmica quando eu estou dando seminários presenciais. É sobre deliberar e ponderar. Tá claro para você a diferença entre deliberar e ponderar? Então, vai lá. Senta que vem mais um aqui. Olha, deliberar é ter uma opção de uma série de escolhas, você tem alternativas de escolhas. Você, em uma porção de alternativas, você elabora uma série de alternativas de escolhas, então você delibera, é quando você espalha as cartas do baralho na mesa. Ponderar é quando você faz a escolha e pega aquela determinada alternativa. No caso, se ela pegar uma carta do baralho, você ponderou e escolheu que aquela carta é a melhor para você dentro daquele quadro, daquele contexto. Então, essa basicamente é a diferença entre deliberar e ponderar. Por que isso é importante? Porque a atitude tem tudo a ver com o deliberar e ponderar. Quando você fala, alguém tem que tomar uma atitude. O que é atitude? É uma ação. É uma ação após o quê? Uma deliberação. Você delibera, estuda todas as alternativas que você tem, pondera e vai para a ação. Isso é uma atitude. Porque o grande, vamos dizer assim, nosso grande desafio é superar os nossos impulsos. Quando eu falei do cérebro reptiliano, no cérebro reptiliano ele é extremamente infantil, portanto ele é impulsivo, instintivo, absolutamente instintivo. Ele trabalha basicamente para o instinto. Lembra, ele está lá para preservar a nossa espécie, né? Nossa vida. Então, ele é impulsivo, instintivo, e ele é muito difícil de você educar. Então, as pessoas, quando você faz, por exemplo, no varejo,
Você pode, se o teu varejo é classes mais baixas, C e D, as menos privilegiadas, tanto educacionalmente como em termos financeiros também, economicamente, você pode trabalhar o tempo todo dentro dos gatilhos do cérebro, chamados gatilhos mentais, do cérebro reptiliano. Quando você trabalha um extrato um pouco superior do mercado, classe B, classe A, B, aí você já tem que saber trabalhar um pouco mais as emoções. Então, por exemplo, se você vai estar vendendo uma roupa, você vai trabalhar a vaidade dela, que está ligada à emoção. O que é a vaidade? Olha como que você vai ficar bonita, tal. Ela fala, nossa, eu vou ficar bonita, eu vou ficar ser admirada por todo mundo. Aí até o reptiliano acorda lá embaixo e fala assim, nossa, isso vai me ajudar na perpetuação da espécie também. Por isso que esses apelos. Agora, se você trabalhar com num segmento bem nobre do mercado de alto ticket, por exemplo, que é o segmento no qual eu trabalho, ali você tem que saber usar argumentação lógica. Você tem que ter dados, fatos, porque ele vai analisar e ponderar. Mas isso, se ele for com a tua cara, porque se ele não gostou de você, olha, esse é um axioma de vendas. Ninguém compra de quem não gosta. Aliás, tem como decorrência, no processo aqui que a gente, no método Vendas Neurais, tem mais uma. Ninguém compra de quem não confia. Então, a gente precisa ter um vínculo de confiança para que você... Por isso que a gente tende a ser fiel a um determinado lugar que a gente foi, a consumir sempre do mesmo restaurante, a comprar roupa sempre na mesma loja, porque a gente já confia naquilo ali, já sabe como funciona, do que se aventurar em alguma coisa nova em que a gente não conhece. Quem entra em jogada? O reptiliano. O reptiliano entra no jogo e fala, opa, tem gente que está querendo só mexer no meu dinheiro, atacar no meu dinheiro. Espera aí que eu vou me fechar aqui. Imediatamente ele começa a jogar o quê? Os corticoides, e principalmente a adrenalina. E fecha na defesa. E aí, gente, não tem argumentação lógica que eu convença. Uma vez eu fui assistir um colega fazer uma palestra. E ele logo no começo fez uma piadinha de muito mau gosto. Muito mau gosto mesmo. Uma piadinha. Estou falando isso também coisa de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então naquele tempo o contexto era outro, né? Não tinha ainda aparecido a geração Z. E ele fez uma piadinha super machista, homofóbica e tal. E a pessoa que estava do meu lado falou, nossa, mas que cara mais grosseiro, não sei o que lá. Dali para frente, todos os comentários que essa pessoa falava sobre a palestra, que aliás foi excelente, eram sempre desqualificatórios. Sempre fazendo assim, esse cara está falando besteira. Ela nem prestava atenção, ela nem deliberava e ponderava daquilo que ele estava falando. Como ela não gostou dele, ela já começava a rechaçar de cara todas as opiniões que essa pessoa colocava lá na frente. E ela fez uma belíssima palestra. E ela acabou contaminando também a colega do lado, que até no começo estava interessada. E depois acabou comprando a ideia dela também, que, putz, o fulano era um desqualificado. Gente, é isso aí que acontece na nossa vida. Nossas decisões são emocionais. E isso não é palpite não, isso é neurociência, tá? Nossas decisões são emocionais, mas as nossas justificativas são racionais. Muito bem, pessoal, então falamos aqui do cérebro, dos 3 sistemas cerebrais, que o desejo, o papel do marketing é despertar desejo e interesse, que é o cérebro que está no reptiliano. E o papel do vendedor é pegar esse desejo, esse interesse e transformar em vontade, porque a vontade traciona, ela movimenta. E o cérebro, a nossa argumentação lógica, direciona. Né? Fizemos aqui a imagem, só recordando de um veículo. O combustível do veículo é o desejo, o motor é a vontade e a direção, quem está no volante,
é o neocórtex, é a lógica. Legal? Bom, espero que isso tenha ajudado a compreender uma vez por todas como é que é. E aí a gente vai falar sobre os relacionamentos. Relacionamento humano, ele começa, é límbico para límbico que está conversando. Porque a gente está percebendo, olhando para a primeira pessoa. Quando a gente olha, nossos olhos estão pendurados no límbico. E aí os nossos olhos já vão dizer primeiro mecanismo de gostei dela, ela é bonita, é simpática, não, os olhos, os ouvidos, e a gente está com os nossos 5 sentidos fazendo essa análise ali. Se a gente gostou ou não gostou da pessoa. Uma vez uma menina me pergunta assim, Coutinho, ela é do varejo, tá? Uma loja de sapatos. Falou, Coutinho, quando é que a gente começa a vender? Eu falei para ela assim, na hora que o cliente te viu. A hora que ele olhou para você, já começa o processo de venda. A primeira coisa, ele vai ver se ele gostou ou não de você. Porque se ele não gostar, dificilmente ele vai comprar de você. Então, por isso a importância da nossa aparência. No método de vendas neurais, a gente separa um capítulo para falar sobre a nossa aparência. A nossa aparência é o primeiro mecanismo que vai romper os preconceitos. Então, eu dou algumas dicas, né? Por exemplo, para homens e mulheres. Homens, onde você tem que ter ponto de atenção? Olha, cavanhaque, o primeiro deles. Por quê? Você está mexendo com o inconsciente coletivo. Se você perceber, olha, filmes, novelas, seriados, tudo isso, quando você olha, tem uma pessoa usando cavanhaque, qual o papel que ele exerce no contexto? Invariavelmente é o do vilão ou do cafajeste. Por isso, o nosso inconsciente coletivo, e imediatamente quando a gente vê alguém com cavanhaque, a gente associa a essa figura do vilão que está lá. Então você vai ter muito trabalho para vencer essa etapa. Bom, e aí, Coutinho, qual a solução? Simples, barba. Ou deixa tudo, ou não deixa nada. Se você deixar só o cavanhaque, veja bem claro, é o bigode se unindo com uma barbicha, tomando esta região aqui da nossa face, tá? Quando você pega aqui nas laterais, já é barba, aí já tem outro tipo de conforto. Barba gera até autoridade, muitas pessoas que são jovens gostam de deixar a barba crescer para quê? Para parecerem mais velhos, para parecerem que têm mais autoridade. Tá? Esse é um aspecto aqui. Outro aspecto que isso foi empírico, tá? Foi uma pesquisa dos ingleses, se não me engano, de Oxford, desculpe. Oxford, Universidade Inglesa, agora não lembro se foi Oxford ou Cambridge. O que acontece? Eles constataram que quando a gente enxerga as orelhas da pessoa com quem a gente está falando, a gente tende a ter mais confiança. E aí? E vocês, mulheres, como é que ficam nessa? Olha, a coisa é assim. Se para você é indiferente o cabelo preso ou cabelo solto, cabelo solto. Agora, se para você fala, não, para mim tanto faz cabelo preso. Ah, não, Coutinho, para mim é horrível. Se eu ficar com o cabelo preso, eu me sinto super mal, etc. Deixa o cabelo solto. Aí você vai ter uma barreira para superar ele inicial. Que pode ser relevante ou não, depende da pessoa. Tá? Mas as pessoas, de maneira geral, tendem a confiar em quem elas enxergam a orelha. Outro ponto que vocês têm que tomar ponto muito de atenção, principalmente vocês mulheres. Brincos muito chamativos, muito pesados, muito sofisticados, que chamem muito atenção, colares, correntes muito grossas, tudo isso são distratores da atenção. E aí a pessoa com quem você está falando, o límbico dela fala, será que eu posso confiar nessa pessoa? Uma pessoa que usa uma peça como essa, acho que ela deve ser muito vaidosa. Será que eu não estou alimentando a vaidosa? Como é que é lidar com alguém vaidoso? Obviamente, a vaidade é uma característica humana, mas o teor dela, o grau que ela está, é que a gente vai avaliar se a gente se sente confortável ou não. Quando alguém vai comprar alguma coisa de uma pessoa muito vaidosa, que trabalha muito o próprio ego, a gente acaba
tendendo a se afastar, né? Então, nossa tendência é, tipo, deixa um pouquinho a distância, né? Bom, eu estava falando sobre a roupa. Por isso a importância de tons mais sóbrios nos primeiros contatos. Depois que a pessoa estabeleceu o link de confiança, gente, você pode ir até pelado que está tudo certo. Mas no começo, procure tons de roupas mais sóbrios. Então, vocês homens, tons de cinzas, tons de azul, marinho, bordô, tons neutros e bem mais puxado para o escuro. O preto, você vê que o preto é imbatível, ele agrada qualquer pessoa, porque é um tom absolutamente neutro, ele não comunica nada, ele não tem nenhuma expressão de cor. Onde que está a zona de risco a gente? Começar a usar tons, a menos que você tenha uma estratégia de chamar atenção para isso. Eu, por exemplo, gosto muito do amarelo. Quando eu faço palestra, eu gosto muito de usar a camisa amarela debaixo de um blazer azul marinho. Porque para mim, hoje em dia, antigamente quando eu usava terno para dar palestra, eu sempre usava uma gravata vermelha. A gravata vermelha dava um indicativo, é como se fosse um ponto de exclamação invertido, dizendo, olha, prestem atenção aqui no rosto dessa pessoa. Então esses estão todos os truques. Quem lê isso é o límbico, é o inconsciente. Eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, e vocês estão certamente fazendo uma análise tanto do meu conteúdo quanto do meu jeito de falar. É assim, olha, o que eu estou falando, aquilo que você está ouvindo, está sendo processado pelo seu córtex, pelo seu cérebro lógico. Mas e os demais? Eles também estão ativos. Se você sentir alguma incoerência do meu gesto naquilo que eu estou falando, imediatamente o seu límbico já desperta e fala assim, tem alguma coisa errada. Mulher é ótimo para isso, elas têm uma intuição fantástica, elas pegam isso assim com muito mais facilidade que nós homens, né? Elas leem esses movimentos com muito mais facilidade. Aquela história, né? Você vai lá, vai apresentar um amigo para a mulher, deixa eu te apresentar aqui o fulano, amigão do peito e tal. Ela já olha assim, virou as costas, mal ele virou as costas, ela fala, cafajeste. Você fala, como assim? O cara, gente fina, amigo do fulano, ciclano. Nós homens somos mais ingênuos nesse ponto. A gente tem mais dificuldade. A gente vai mais pela lógica, pela razão. Então a gente escuta mais a indicação de quem é amigo e tal. Ela não, ela lê esses movimentos. Então, ela leu algum movimento que foi incoerente para ela, ela já soltou, cafajeste. Passa um tempo, você toma um nó, né? O cara vai lá, te dá um calote, alguma coisa assim. E aí vai para nós homens aquela frase horrorosa que a gente ouve das mulheres. Não disse, não falei, eu não avisei. Gente, se você soubesse o impacto que isso tem na gente. Mas enfim, voltando aqui à história do que é lógico e do que é intuitivo, do que é percebido pelo nosso inconsciente. Então aqui, quando eu estou falando, a lógica vai para o ouvido, que vai para a razão. Agora, os seus olhos estão observando os meus gestos, se eles fazem sentido com aquilo que eu estou falando. Se eu chegar e disser assim, por exemplo, deixa eu ver... eu fui assistir um filme lá e adorei o filme, achei sensacional. Fazia tempo que eu não vi um filme tão bom. Quem olha isso daqui fala assim, principalmente se for mulher, ela vai olhar e falar, tem alguma coisa errada aí. Porque ele está dizendo, está falando uma coisa, mas o gestual dele está contradizendo isso. A cabeça dele está balançando negativamente. E as palavras dele estão dizendo outra coisa. Tem alguma coisa errada aí. Né? Imediatamente ela já levanta o desconfiômetro, já liga o desconfiômetro e vai ver o que é que está acontecendo. Então, gente, tudo isso eu estou falando para que vocês tenham uma noção da importância de entender o funcionamento do cérebro humano. De novo, quando a gente fala em reptiliano, a gente está falando em sobrevivência. Então funcionam os gatilhos de escassez. Olha, esse é o último, vai estar para acabar, e se não levar agora não vai. Essa oportunidade é só hoje. Tudo isso que liga em escassez, egoísmo, oportunismo, tudo isso está no reptiliano. É o cérebro mais primário infantil. O nosso cérebro límbico, ele já está sujeito a
a parte mais emocional dos sentimentos. Então, você compra alguma coisa por solidariedade, por uma causa. Isso é muito comum na geração Z, tá? Eles compram um determinado produto porque esse produto está engajado, por exemplo, na causa animal, preservação da natureza, sustentabilidade, está lidando as emoções dele, está lidando com os aspectos emocionais, com os valores que ele acredita, que ele sente, que ele cultua, que ele cultiva nas relações dele. Então, você a fazer um apelo, vocês talvez já devem ter pego aquele ambulante vendendo na rua pano de prato, flor, ou chocolate, ou pastilha, e ele fala assim, compra para me ajudar. Quando ele está fazendo isso, ele está fazendo um apelo para o seu límbico. Ele quer despertar a sua emoção, está querendo mexer com a sua emoção, que desperte algum sentimento tipo pena, dó, ou compaixão, solidariedade, e você acaba comprando. Agora, o terceiro e o último, que é o córtex, esse está basicamente ligado à análise custo-benefício. Quanto é que isso custa? E qual o benefício que vai me dar ao longo do tempo? Qual o retorno sobre o meu capital investido? E como isso resolve a minha necessidade? Se eu tenho alguma necessidade, é isso. Aliás, deixa eu falar mais uma vez sobre necessidade, porque ela também tem a ver com lá de baixo, começa a nascer com desejo. Se você transforma o papel do marketing é mexer, despertar o desejo, o papel do vendedor é transformar o desejo em vontade. E o córtex é atrelar essa vontade em resolver alguma necessidade. A necessidade é a consciência da vontade, que por sua vez foi despertada pelo desejo. Percebe como tudo isso está ligado, encadeado? E quando a gente fala o que é vender, vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. Então, quando a gente fala em necessidade, nós estamos no último estágio. Estamos no estágio aqui em cima, no lógico. A necessidade tem a ver com a vontade, que é um aspecto emocional, e que tem a ver, por sua vez, com o desejo, que é um aspecto de sobrevivência, de impulso, às vezes, do cérebro mais infantil que nós temos. Legal? Espero ter esclarecido esses três aspectos e por que o programa chama Vendas Neurais. Vendas Neurais tem basicamente isso aqui. É uma construção da percepção de valor do cliente, que é a diferença entre preço e valor. Preço é um número. Valor é o que isso representa para o cliente. Que pode começar qual o desejo que satisfaz, qual vontade que ele supre e qual necessidade que ele resolve. A necessidade normalmente tem a ver com o problema. A vontade tem a ver com uma questão emocional, né? Uma vontade. E o desejo tem a ver com aquele impulso nosso mais primário, mais rudimentar. Legal? Ó, o que é vendas neurais? Então, voltando para a gente fechar. Eu tenho um cliente que está entrando aqui, eu vou interagir com ele aqui. E nesse ponto, daqui até aqui, levar esse ponto, eu vou trabalhar e vou construir uma percepção de valor com ele. E a gente faz isso através de perguntas, entendendo quais são as necessidades, quais são as vontades e quais são os desejos que permeiam esse cliente. Legal? Gostou? Então esse hoje foi mais um Café com Coutinho. Cadê minha caneca? Olha, nem coloquei aqui hoje. Aqui está, mais um Café com Coutinho, dessa vez falando sobre o papel do marketing, papel de vendas e como funciona desejo, vontade e necessidade. Gente, se gostou, conte para os amigos. Se não gostou, conte para os inimigos, mas conte que é disso que eu vivo. Até a semana que vem. Semana que vem nós vamos ter um convidado que vai falar sobre atitude assertiva, que está muito ligado aqui ao cérebro lógico, ao nosso córtex. O convidado é mais uma vez o Márcio Moroni. Você vai repetido? Sim, lembra aquele que falou sobre liderança? Ele fala também sobre a importância da atitude assertiva. A atitude assertiva tem muito a ver com a nosso córtex é a nossa capacidade lógica de entender
quais são os nossos objetivos, para que a gente não fique escravo dos desejos e da vontade, e sim escravo das nossas decisões. Legal? Então, gostou? Conte para os amigos, não gostou? Conte para os inimigos, que é disso que eu vivo, e até a semana que vem com um convidado, Márcio Moroni. Obrigado pela sua audiência e até mais.